Fala pessoal, beleza? Boa tarde. É, Vamos ao recap de hoje, né? Dia 27/3. Mini índice, contexto e movimentação do preço. Hoje foi um dia de alvos, né, pessoal? Que ontem, né, alvos falharam, né? Alvos maiores, né? Ele chegou a dar alvos menores, mas como o dia anterior tinha sido uma boa lateralidade, né? Acabei estendendo algumas possibilidades de alvo e isso levou, né, até uma possibilidade uma possibilidade não, né? Isso levou a um bom stop. Mas né, ainda deu para dar uma ajustada no dia de ontem. Em contraposição, né, a essa movimentação de ontem, hoje né, o mercado resolveu né, atingir alvos tanto para cima né, quanto alvos para baixo. Então hoje foi um dia bem mais né, onde a gente pode contar né, com essa realização de lucro né, em região de alvos. Né? E aí a gente vai trabalhando aqui algumas ideias do dia de hoje. Deixei aqui um pouco mais distante, né, pessoal, só para a gente dar uma lembrada, né? Aqui a gente conversou que a gente ainda tem uma potencial bandeira de alta. E quanto mais né, essa movimentação apresenta né, um estreitamento né, para essa movimentação aqui, quanto mais ela se parece com uma cunha, né, se afunilando, inclusive esse é o tipo de cunha né, que o Brooks fala que são as melhores cunhas, né, que elas são melhores do que, por exemplo, quando você tem movimentos de três puxadas em canais assim, né? Porque quando você tem uma movimentação que se afunila, né, a região de pré-rompimento ela também está mais próxima, né? Então ela é diferente de uma movimentação da outra. O Brooks cita que esse tipo de cunha, né, que se afunila, ela é melhor do que um tipo de cunha, né, que se parece muito mais com um canal bom. Então, a gente tem aqui, né, no gráfico diário, um dos pontos, né, que a gente havia observado, né, no dia de hoje pela manhã também, é que não havia tido correção, né? A gente tinha aqui quatro barras, né, chegando aqui nessa região de mínimo sem correção, e a gente conversa, né, que no geral a gente acaba vendo esse tipo de movimentação aqui em região de fundo duplo. E até então o mercado não tinha se apresentado. E essa era uma das possibilidades que a gente pensava que o mercado ainda poderia vir a níveis mais baixos, né, para ter interesse comprador, tá? É, Agora a gente tem uma possibilidade aqui de uma H1. H1 no geral é que mais falha. Claro, não seria um microcanal excelente. Eu tenho dois dojis aqui ao meio, eu sei disso. Só que eu tenho ainda assim, né, quatro barras ali que o mercado não apresentava correção. Para cima, o que a gente tem, né, como possibilidade de magneto e alvo, já que a gente ainda está, né, nesse contexto de lateralidade. Eu não tenho rompimento, tenho uma tentativa de rompimento aqui, logo em seguida eu tenho uma pressão compradora, mas aí a gente tem que ir trazendo, né, os tempos gráficos para a gente ir pensando em mais possibilidades. Mas aqui no gráfico diário, né, esse gap aberto aqui, ele acaba sendo um magneto, já que essa movimentação aqui, né, muito nos parece com lateralidade. A gente teve topos, né, se eu isolo essa movimentação aqui, eu tenho topos mais altos e agora eu tenho mínimas mais altas, mais baixas. Então aqui eu tenho a possibilidade de um triângulo expandido, né, já que eu tenho novas máximas e também tenho novas mínimas, tá? Então aqui fica um cenário confuso quanto à estrutura. Isso, né, observando aqui o gráfico diário e pensando nessa movimentação aqui um pouco mais isolada, nessa lateralidade. Aqui acabou sendo né, também né, a região de teste do diário. Né? No geral, esses testes do diário eles não são cirúrgicos assim, né, de toque nessa região. O gráfico diário ele pode passar bastantes pontos, né, e ainda assim né, ser uma movimentação sem rompimento, assim como o fundo anterior aqui, né? A gente tem aqui, você consegue ver a ultrapassagem da movimentação e às vezes essas ultrapassagens lá no 5 minutos são 600, 700 pontos, tá? E ainda assim não é rompimento algum no gráfico diário. Essa barra ela deixa né, uma possibilidade de interesse comprador, né? A gente tem aqui uma barra parecida né, com uma que gerou uma possibilidade de trade do dia de hoje. Né? Eu tenho uma barra externa, né, no caso, essa daqui acaba sendo uma barra externa numa região de fundo. A barra externa, né, pessoal, é interessante a gente relembrar, né, como que é a formação dela. Porque em determinado momento essa barra ela esteve assim, ela foi uma excelente barra de baixa. E quando né, os comprados conseguem reverter essa movimentação, ela acaba ficando né, como uma barra assim. É como se você tivesse uma barra inteira de tendência de alta, porque a última movimentação são os comprados participando da mínima dessa barra até sua região de fechamento. Tá? Então, ela acaba sendo uma barra bastante compradora. E ela é uma barra externa né, numa região que é uma região de briga. Então, pode ter acompanhamento de um pouco mais de pressão compradora, tá? Em vista à defesa dessa barra aqui. Aqui no M60, né, a gente também tem algumas possibilidades né, de pensamento que nos leva à ideia de continuidade tá, dessa movimentação. Eu tenho aqui né, essa wedge aqui que a gente deixou marcada, né, ela foi postada lá no Instagram pela manhã, né, só que lá no 15 minutos é a mesma marcação.
Então aqui eu tenho uma movimentação de 3 puxadas, né? Uma, duas, três. Aqui, né, durante a parte da manhã, a gente pensou aqui que essa movimentação poderia trazer um bom retorno, né, visto aquilo que o mercado já tinha apresentado. Eu tinha aqui, né, uma nova mínima e o mercado tinha apresentado uma correção. Então aqui a gente estava numa possibilidade de nova mínima. Isso aqui gerou, né, uma possibilidade de trade, pensando num pullback. Esse pullback, né, a princípio a gente pensa num pullback, fechamento de gap. Por quê? Porque a característica da movimentação é a lateralidade. E aí o gap dessa movimentação estava bem aqui, né? Então seria, né, um fechamento do gap. A princípio, né, até mesmo pensando num topo mais baixo, né, para que o mercado pudesse retomar, né, a sua tendência, que é o mais comum, tá? É uma correção TBTL, né, eu tenho uma possibilidade wedge, uma correção TBTL, de toda maneira, né, mesmo que ela fosse somente lateral, ainda assim, né, geraria possibilidade de compra aqui em tempo menor, né, comprar baixo, né, no caso, quando há contextos possíveis, tá? Aqui não tinha só esse contexto, né, pessoal? Tinha alvo, né, tinha mais situações ali, a gente já pontua. Aqui pensando ainda, né, nessa movimentação de alta do M60, ela foi uma movimentação de alta bastante expressiva, né? A gente tem uma excelente movimentação de alta. Um outro ponto, né, além dessa movimentação de alta ser bem expressiva, é que eu tenho, né, a renovação do ponto de inflexão. Né? Se eu tinha uma movimentação aqui, a princípio, de 3 puxadas, eu tinha aqui uma minha primeira inflexão. Então eu tenho aqui essa movimentação de 3 puxadas. Quando o mercado renova esse ponto de inflexão, né, na maioria das vezes a gente trabalha que essa movimentação ela já vai apresentar algum tipo de correção. Né? Às vezes vem até o 61,8%, 50%, às vezes vem só para fechar um gap, né, e depois a gente tem uma perna 2 de alta. Muitas vezes, né, a gente trabalha a proporcionalidade da perna 2, tá? Como movimento medido, tá? de pernas nesse tipo de contexto. A gente ainda vai conversar um pouco mais sobre quando usar isso, né, nos vídeos de final de semana. Mas muitas vezes a gente acaba tentando, né, pegar esse tipo de movimento medido, né, a partir da correção. Aqui eu tenho um setup de venda, né, pessoal? A gente já vem conversando sobre esse setup de venda faz um tempo, né, que a partir do momento que se torna tendência, né, a gente só pode começar a pensar em lateralidade ou mesmo reversão quando a gente tem um gap de média. Essa movimentação de alta está bem expressiva. Então, quando ela vai muito forte, eles já conseguiram fechamentos também acima das 50, talvez essa correção não seja tão profunda, né? Ela pode não ser tão profunda, visto, né, que você tem uma movimentação de alta, né, um tanto quanto mais forte, né? A gente falou que, por exemplo, o gap de média acontece numa região mais próxima da 20, por exemplo, entre a 20 e 50, vindo de uma lateralidade, né, onde você não tem gaps abertos, né, onde você não tem isso daqui, né, você não tem esse tipo de movimentação aqui. Ó. Aqui você tem dois gaps abertos, o mercado, claro, pode voltar para fechar esse gap, né, e ter uma segunda perna de alta. A questão é que, né, quando ele renova a inflexão, ele ganha a premissa de pelo menos uma nova perna de alta. Outro ponto, né, associado ainda a essa mesma ideia, é que o gap de média, ele é um setup de venda, mas ele é um setup de venda dentro da ideia, né, de que é um último suspiro dessa tendência de baixa, um último suspiro dos vendidos. E sendo a possibilidade de um último suspiro dos vendidos, ele pode iniciar uma MTR. Essa MTR ela pode ter fundo mais baixo, pode ter fundo idêntico, pode ter um fundo bem mais alto, tá? Dentro dessa movimentação. Então a gente tem dois contextos aqui de possibilidade que pode gerar mais uma perna de alta, seja a possibilidade de MTR, seja a possibilidade de lateralidade, tá? Por quê? Porque o gap de média ele precede a ideia de lateralidade, que agora você viu a pressão dos comprados, tá? Então, dentro desse contexto aqui, é, você tem, né, como possibilidade de movimentação do preço, claro, uma correção, né, já que é a ideia do gap de média, mas, né, a gente pode voltar lá e até mesmo deixar marcado, né, aquele gap do diário como uma possibilidade de magneto. Ele está bem próximo aqui da MM200, está aqui dos 60 minutos. Aqui no M15, pessoal, aqui no M15, né, a gente começa, né, a ter de novo, mais uma vez, a ideia de tendência, né, a gente já tem mais do que 20 barras aqui, a gente tem 23 barras aqui trabalhando acima da média móvel de 20. Aqui é aquela mesma movimentação, tá? Lá nos 5 minutos eu traço ali a ideia dos alvos, né, que a gente havia pensado para o dia de hoje. Então aqui no M15 eu tenho tendência, eu tenho as mesmas dificuldades, né? Então isso daqui gera também aquela ideia de que caso, né, os vendidos consigam, por exemplo, um gap de média aqui, só que aqui agora é o oposto, né? Porque eu tenho uma tendência de alta, um gap de média aqui levaria a uma possibilidade de movimentação de alta, tá? Exceto se, né, desse em microcanal, né, pessoal? Quando o ciclo é muito forte, a gente acaba esperando mais continuidade. Então, se os vendidos conseguem imprimir, né, uma movimentação assim, né, como algo como isso daqui, ó, tá? Como um bom, né, microcanal de baixa. Quando eles chegam a fazer o gap de média, né, aí já fica bem mais complicado a gente pensar de que essa volta vai ser forte, né? É melhor quando ela vem com mais correções, tá? Mais correções por quê? Porque seriam mais tentativas, né, de retomada dos comprados.
Se a gente contar isso daqui a partir de agora, né, a gente teve aqui ó, um microcanal, tá? Tivemos dois, né, microcanal. A gente tem esse primeiro microcanal, tá? Aqui você tem a primeira correção. Então aqui você tem uma L1, aqui você tem uma L2, aqui você tem a L3. A L3 não retomou a movimentação. Então aqui, né, acaba sendo uma falha de Wedge. Como falha de Wedge, né, ele tem premissa também de duas pernas de alta, tá? Falha, né, da própria L3 aqui. Então, quando eu volto para essa movimentação de microcanal, né, porque aqui ele volta a se desenvolver em microcanal, você não vê correções. Ó. Aqui acaba sendo, né, a L1. Tá? Então, se eu tenho L1, quando eu tenho a primeira retomada, eu tenho a possibilidade aqui de uma H1. Tá? Então, a gente também pode, né, trabalhar pensando nessa ideia de contagem de barras para ver, né, se o mercado vai retomar essa movimentação. Seja, né, conseguindo correções mais profundas, tendo uma H2 e às vezes a H3 na própria possibilidade de gap de média, né, onde fica mais interessante. E aí você poderia ter algo como aquilo que a gente vem conversando lá do diário, né, que seria um bom impulso, e aí você tem, né, uma possibilidade de bandeira de alta, e essa bandeira de alta ainda te leva a uma nova máxima. Tá? E aí tem o fechamento do gap lá como um magneto. Microcanal, né, pessoal? Sempre interessante a observação de microcanal. Lá nos 5 minutos acaba sendo, né, praticamente uma possibilidade de volta em V, né? Lá havia uma correção no meio dessa movimentação, mas aqui a expressão, né, ela tá bem mais clara. Né? Aqui você consegue observar, né, a movimentação bem mais clara. Um dos pontos que a gente cita, né, que às vezes gera ansiedade em um dos lados, aqui nessa 2BR, tinha tanta gente clicando em comprar, né, no fechamento dessa barra, né, que ele pulou 5 pontos aqui para a abertura da barra seguinte. Então aqui, né, falando um pouco sobre alvos, né, e sobre os trades de hoje, a primeira venda, né, pessoal, acabou sendo na barra 2 do dia. Né, a gente ficou com um gatilho de venda aqui, tá? Na formação da barra 1. Uma das coisas que a gente acabou passando, né, no grupo pela manhã é que a barra 1 do dia era uma excelente barra de tendência e que ela podia ter algum tipo de continuidade. Essa barra de tendência, né, pessoal, de baixa, ela abre na região da POC e ela fecha próximo da sua mínima. Então eu tenho uma boa barra de tendência. E esse fechamento aqui, ó, ele está fechando abaixo dos últimos 82 fechamentos. Uma barra sozinho, né, fazendo isso. Então a ideia era que, né, o mercado pudesse ter algum tipo de continuidade. Claro que a gente precisa de mais barras para ter melhor probabilidade. Né? Então foi feita uma venda aqui, né, na barra 2. A ideia inicial, né, acabava sendo uma parcial aqui, né, no próprio fechamento do gap, né? O fechamento do gap também era o alvo, tá? Dessa lateralidade aqui, né? E aqui é interessante a gente mostrar alguns alvos aqui do dia, né? Porque hoje foi um dia que conduzir, né, movimentação até a possibilidade de alvos, né, acabou sendo bem interessante. Aqui, então, você tinha, né, essa possibilidade de primeiro alvo e fechamento do gap. Veja que ele gerou, né, um pullback. Aqui, né, quando o mercado, né, faz um micro canal de baixa, né, então eu tenho a barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, outro, eu tenho 4 barras sem correção. Então aqui eu tenho uma possibilidade de H1. Né, ele faz um pullback na MM9, depois ele continua a movimentação. Aqui teve uma outra oportunidade de venda, a barra gatilho saindo da 9, fechando abaixo da mínima da barra anterior. Depois outra possibilidade, mas aqui com fechamento sobreposto. Né, mas ainda assim foram boas entradas. Né, o mercado ainda fez um pullback aqui, dando uma nova oportunidade de ingresso, né, no trade. Depois aqui ele fecha, né, o gap, ele deixa uma grande barra aqui ó, de tendência de alta e logo em seguida uma 2BR. A estrutura do dia, né, dentro daquilo que a gente estuda, a gente, no geral, a gente tenta, né, a partir do momento que a gente lê a ideia de impulso, a gente tenta trabalhar ele como um canal, e aí ele saiu, né, de impulso para canal estreito. Tá? Então, as características da movimentação presentes aqui, né, estão dentro, né, dessa realidade. Então, eu tenho no máximo 3 barras e retomada já de imediato. Depois disso, você não vê, né, grande produção de movimentação de alta. Mesmo quando você tem uma barra, é uma barra sozinha e ela é revertida, né, de maneira imediata. E a estrutura, né, foi muito bem respeitada, tá? E aí aqui ele chega naquela região de wedge. Então aqui tinha o primeiro alvo, né, que acabou sendo uma parcial. Aqui o segundo alvo, né, que foi realizada, né, uma segunda parcial. Tinha uma possibilidade de terceiro alvo, mas aqui ó, tinha ficado um alvo que havia ficado devendo para o dia anterior, né, que era essa possibilidade aqui ó, da projeção da lateralidade. Tá? Como essa lateralidade aqui não teve nova máxima, o alvo, né, dela para baixo, né, a partir dessa tentativa de rompimento, e como ele não renova a máxima, você ainda pode usar essa projeção aqui. E aí ele deu, né, esse primeiro alvo junto com essa região de wedge, né, de uma movimentação de 3 puxadas, né, que a gente via mais claramente ali em tempos maiores. A barra dos 5 minutos, né, pessoal, aqui, ó. Eu tenho aqui uma excelente barra em uma região, né, de realização de lucro, uma região próxima também de nível de terceiro alvo,
né, daquela outra movimentação ali. E aí, aqui ele estava afastado das médias. E lá nos 60 minutos foi quando a gente observou aquela possibilidade, né, que o mercado vinha falhando a novas mínimas. Então, quando ele atingia novas mínimas, ele apresentou uma 2BR. Quando ele fez uma nova mínima nessa possibilidade de wedge, e também era a região, né, de fundo que a gente veio, né, observando essa questão de briga, né, toda vez que o mercado chega perto dessa região aqui, ele acaba apresentando bons pullbacks. Então aqui ele gerou uma possibilidade lá nos 5 minutos, estava afastado das médias, né, era um trade mais de contexto. Mas foi um trade que a gente apresentou ali a possibilidade, né, um pouco antes ali dele se formar, né, ali pelos 60 minutos, tá? Geralmente, né, trades contra a tendência, é interessante você ter uma barra, né, que te indique a possibilidade e que você tenha espaço, né, pelo menos para você fazer uma parcial. Então, no meu caso, foi feita uma parcial aqui, né, e a outra, né, foi conduzida até o fechamento desse gap aqui, tá? Esses trades acabaram sendo postados ali no Instagram. Outra ideia, né, pessoal, do dia de hoje, que até um dos amigos pegou, né, quando o movimento reverte, né? Então, a partir do momento que o movimento acaba sendo revertido, né, eu tenho uma movimentação expressiva de baixa, né, você pode trabalhar a projeção, né, tanto do primeiro pivô, né, você tem um primeiro pivôzinho aqui, ó, com possibilidade de alvo, aqui era primeiro, aqui segundo, tá? Aqui terceiro. Como ele vai passando, né, você vem trabalhando essa projeção para cima. E como falei, né, hoje foi um dia de alvo. Hoje, se você pega a própria movimentação intraday, né, todo esse pivô aqui, toda essa movimentação, o mercado veio travar exatamente, né, no primeiro alvo dessa movimentação aqui. Tá? Se você quiser, né, claro, se você trabalhar aqui, você também vai chegar em 100% desse outro pivô, né, você vai acabar encontrando confluência de possibilidade de alvo. Mas hoje, o mercado deu alvos amplos, né, até alvo de dias anteriores, e acaba sendo um dia bem mais interessante, né? Porque o dia anterior ele chegava próximo de dar alvo, né? E ficou devendo ali. E aí, às vezes, a gente fica guardando a região de alvo, né? E o mercado acaba trazendo, né, alguns stops. Faz parte, né, do jogo, né? Não tem como você evitar isso. Mas o ideal é que você trabalhe, né, a projeção de alvos e saia, né, quando você tiver uma região de confluência, né? Então aqui foi encerrado a venda do dia e pouco depois, né, foi iniciada uma compra aqui nessa barra, tá? Então, para parcial e encerramento aqui. Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje, acaba sendo isso. Teve mais oportunidades, né? Se você não ingressou antes, ó, depois isso daqui se torna tendência, né? Depois que se torna tendência. Aqui foi microcanal também, tá, pessoal? Só inteirando, né, vocês do ciclo. Aqui veio, né, como canal estreito até essa última barra, né, a barra mais ampla. Aqui no final, né, já de uma movimentação mais prolongada, se vocês observarem, a gente já tinha tido aqui, ó, 25 barras, né? Então já tinha aqui uma movimentação de queda um pouco mais prolongada e ela inclusive, né, é um pouco maior do que a barra 1, né, do dia que acabou sendo uma barra de impulso. Barra de impulso para canal, né, e aqui já é uma barra um pouco mais tardia chegando em alvos, né? Ela chega de maneira mais climática, né? Então ela deixa um pouco mais de espaço, né, para você arriscar, por exemplo, um trade contra a tendência, tá? E porque havia contexto de alvos. Sem isso, né, não teria como estar realizando esse trade. Era melhor você estar esperando pullbacks, né, para venda. Depois disso daqui, como falei, né, se torna tendência e aqui você teve mais oportunidades de compra, né? Então, aqui o mercado desenvolve como um micro canal, tá? Você não tem correção, não tem correção, não tem correção, não tem correção. Aqui eu tenho uma L1. Essa L1 falha aqui, né, você ainda tinha a premissa de pelo menos, ó, duas pernas de alvo, tá? Cumpre as duas pernas de alvo. Depois ele apresenta um novo rompimento, né? Rompimento e continuidade, né? Só que a barra de continuidade, né, ela já passa do terceiro alvo, né, dessa pequena movimentação aqui. Aqui acaba sendo muito, muito, muito forte, né? E aqui depois de retorno à média, né, e ainda assim, né, uma movimentação de três puxadas, né, aqui no final do dia. No geral, né, o movimento de três puxadas, quando se torna tendência, né, eles acabam não sendo tão importantes, mas aqui ó, ele renovou, né, se a gente trabalha isso daqui com uma mesma leitura de uma possibilidade de wedge que falhou, né, porque eu tenho o mercado retornando para essa movimentação aqui em até 5 barras, como ele renova aqui o ponto de inflexão, né, acabou renovando mínima já aqui no fechamento do dia, né, já dentro da mesma ideia, né, de que quando eu tenho uma possibilidade de wedge, o ponto de inflexão para mim é importante, né, e se ele renova uma vez, né, eu espero pelo menos uma nova mínima, né, dentro daquela ideia de premissas de mercado. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Se gostou, né, se a leitura faz sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, um forte abraço aí e até mais.